Deus continua abençoando, irmão e irmã, que tudo vai bem para vocês. Sei que falar ir bem numa hora dessa que nós estamos vivendo é difícil ir bem, mas com Jesus a gente tem essa esperança, a gente ainda pode dar essa declaração, tudo bem. Com a graça de Jesus ao nosso lado, tudo é difícil, mas Jesus ele se torna a coisa mais fácil para nós. Nós temos de não perder a fé em Jesus, embora que é o momento de tanto incrédulo, é a hora das manifestações dos ateus, de eles cobrar, ele reprovar. Agora mesmo, nesse instante, nós estamos aí, os crentes aí da Universal, lá na África, os brasileiros também sendo expulsos da sua própria igreja. Então, as coisas não está mal só no mundo, está mal também nos crentes. Também está entrando um vírus nos crentes de ódio, de desprezo, de falta de interesse um pelo outro, que não podemos deixar pegar em nós, temos que ser vacinados, porque eles não acharam vacina ainda para o coronavírus. Um país fala que encontrou, depois é outro, e quem encontrou está do teste, e vai ainda até o fim do ano para liberar. Mas a nossa vacina, ela já foi aprovada e aplicada em nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa vacina. Que o irmão Branham diz que o primeiro que Deus aplicou foi em Jesus. E foi como experiência. Se Jesus vencesse, então estava livre para ser aplicado em nós. E Deus aplicou o Espírito Santo em Jesus. E Jesus venceu, aí foi liberado o Espírito Santo como uma vacina para ser aplicado em nós. Vacina contra a morte, vacina contra os demônios, vacina contra o ódio. Nós somos vacinados, nós que podemos dizer que somos cristãos. Isso aí é o que nós somos ensinados, que o Espírito Santo é uma vacina. E Deus vacinou cada um de nós. Então o mal não tem jeito. Não vai dizer que o mal não chega a nós. E também não atinge nós, que atinge. Mas nada faz. Porque nós estamos vacinados. Porque quando vacina uma criança de uma paralisia infantil, aquele problema vai vir sobre ela mais para frente. Vai tondear, vai deixar ela meia mole, mas nada faz porque ela já está vacinada. E a vacina é um treinamento, é o mesmo problema que é aplicado na pessoa para treinar o anticorpo para que ele possa vencer. Quando vem mesmo o problema, ele já está acostumado a treinar contra aquele problema. E Deus treina nós, Deus tem treinado nós. Nós somos pessoas treinadas a vencer, treinada a vencer o mal, treinada a vencer as coisas negativas da vida. E as coisas negativas da vida não faltam. Sempre nós vivemos num lugar onde sempre um quer aproveitar do outro, tirar proveito. E quanto mais simples é, mais perde. Que nem o irmão Branham disse, meu pai foi logrado por ser analfabeto, o irmão Branham disse. O pai do irmão Branham fez um seguro de vida, não sei quanto ele pagava por mês do seguro de vida.
quando foi ver, não tinha um tostão. Aí disse, meu pai foi enganado. Todo mês pagando, tanto, anos e anos pagando, uma coisa sem fundamento, uma coisa que não tinha nada. Quando foi ver, não tinha nada. Era uma firma fantasma. Então, aí o irmão Brana disse, por ser analfabeto. Por ser analfabeto. Então, a pessoa que não tem muita habilidade nos estudos, não tem assim muito conhecimento das coisas, é o que mais fácil é enganado. Porque tem pessoa que estuda, bastante pessoas, não todo, é lógico, mas muitas pessoas estudam para ela ter meio para enganar os outros. Estuda para poder enganar o simples. Como disse o irmão, acho que é o irmão Marcelo, foi a pergunta, o que é nicolaíta, né? Nicolaíta é isso aí, irmão Marcelo, é a pessoa que ela estuda, ela enche de diploma para ter meio para enganar o simples. Para enganar o simples. Agora mesmo fizeram aí um trabalho de pirâmide. Chegou até gente morrer, se matar. E nessa área chamada pirâmide, o investimento que a pessoa faz, e que até que às vezes ganha, mas quando chega no Arthur não ganha mais nada, e só um que ganha, esse um que ganha some, vai lá para o Iraque, vai lá passear lá para o Oriente, vai morar por lá, andar na iate, essas coisas. E as pessoas enlouquecidas porque perdeu tudo. Então por isso que eu sempre falo, quanto mais você puder estudar, desde que você tenha bons pensamentos para estudar, você tem meta, né? Você tem uma meta, estudar para ajudar. Estudar para não ser enganado, né? Estudar para não ser enganado. Porque se você não estuda, aquele que estuda vai te enganar. Vai fazer plano, vai fazer projeto, e coloca você no projeto com promessa, com mais promessa. Você vai ganhar, você vai ficar rico, e aquilo tudo, com o você descobre que é fantasma, né? É fantasma. Eu mesmo, muito tempo atrás, quando eu casei de novo, isso foi muito tempo, houve aí um plano aí de casas, e a gente dava tanto por mês, para depois pegar a casa. Com o tempo descobriu que era fantasma, não existia casa nenhuma. Então a gente também cansou já de tomar tombo. E também é tudo por falta de instrução na vida. Tudo por falta. A gente tem que estudar para se livrar do estudado. Estudar para livrar do estudado. Porque o estudado não leva muita vantagem com o estudado. Mas ele leva vantagem com aquele que não teve estudo. E o que estuda é pouco. Então tem mais facilidade da sua mente girar, sua mente adaptar, que está caindo numa armadilha. E é triste isso, porque a pessoa trabalha, a pessoa tem aquela esperança, a pessoa dorme alegre, pensando que está investindo numa coisa, que logo aquilo vai ser dela. Quando ela chega lá por perto, lá, ela descobre que foi enganada. Aí pode entrar em depressão, aí pode entrar em desânimo, e o tempo já passou, e a oportunidade passou, dinheiro perdido. Irmão, não é fácil viver no meio do rio cheio de piranha. Tem que lutar para viver. Tem que lutar para viver. E essa luta está lá no rio. Lá no rio está lá
aquele peixe que só vive ali para devorar o outro tem que viver fugindo para baixo, para cima, dentro d'água. Lá no pasto tem aqueles animais que só vivem comendo o outro tem que viver fugindo porque é mais fraco. O leão é mais forte, o leão não trabalha, o leão não faz nada. O leão só vive na base de pegar os pequenos e devorar o pequeno. Ele conta com a sua fortaleza, com a sua esperteza, com a sua força. Com isso não se preocupa de fazer nada. Só fazer lá uma armadilha lá, lá vai uma corça, lá vai uma zebra, ataca quando não consegue derrubar sozinho, porque é grande, ataca em 3, 4, um no pescoço, outro no meio, outro sobe em cima, e lá vai pro chão. Uma vez que foi pro chão, é alimento. É uma vida, é uma luta para viver. É uma luta para viver. E quando entra aqui no meio do ser humano, é a mesma vida lá do rio, dos peixes, é a mesma vida lá do campo, lá dos animais, é a mesma vida, simplesmente é humano, mas é um correndo daqui, correndo de lá para não virar caça, né? Para não virar trabalhar de graça para os outros. E quando chega no lugar, viu que tudo que fez não tem nada. E a pessoa aproveitou, conseguiu, e está lá em cima, mas quem ajudou ela a chegar lá em cima foi você mesmo está lá embaixo. Assim é a vida, assim é a vida. Temos uma esperança, e essa não falha, aí não tem engano, aí não tem aproveitamento, é o que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele valoriza o que é feito para Ele. Vosso trabalho para Ele não é em vão, disse Paulo. Não é em vão. A parte mais difícil, a parte mais dura de todos os trabalhos, de toda decisão, de toda as posições, e é ela que é verdadeira e é nela que não tem engano. E é nela que você não trabalha em vão, disse Paulo. Vosso trabalho em Deus não é em vão. Jesus disse, segue-me. Aí o discípulo falou, Senhor, nós deixamos o barco, nós deixamos o lar, tudo por sua causa. Aí Jesus falou assim, nesse mundo aqui você receberá muito mais, e por fim a vida eterna. Ele disse que aqui mesmo nós ia receber muito mais, e por fim a vida eterna. Então, vale a pena seguir o Senhor Jesus Cristo. Bom, eu tenho aqui uma leitura no livro de São Mateus, no livro de São Marcos, acerca da ressurreição, que é uma pergunta que fizeram para Jesus. São Marcos, no capítulo 12, no versículo 19, Mestre, nós escrevemos que se morrer um irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Está falando, está escrito, né? Moisés escreveu, se um irmão casa e morre, a viúva fica sem filho, porque casou e não gerou filho e morreu. E essa viúva, ela tem direito de casar com o cunhado. Se é que ela tem um cunhado solteiro, ele tem que casar com ela. E no gerar filho, ele gera em homenagem do morto. Aí está de novo, irmão Marcelo, a sua pergunta. Por que batizar pelos mortos? E aqui nós mostra que esse irmão que casava com a cunhada, porque o seu irmão tinha morrido, o filho que ele gerava
não era considerado dele, era considerado ao seu irmão morto. Aí gerava filho para o irmão morto, para que o irmão que morreu sem filho não fosse considerado, que não deixou semente. Porque filho que você gera é semente que você semeou. Então, se aquele rapaz morresse sem deixar filho, quer dizer que ele não semelhou, morreu sem semelhar semente. E o irmão fazia essa omissão para ele. Casava com a cunhada e gerava filho, o filho não era considerado dele, era considerado do irmão morto. O outro que ele gerava, o segundo, já era dele, mas o primeiro era para o irmão morto. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz, porque batiza pelo morto. Então, porque gera filho para o morto, para que o morto não ficasse sem descendência. Ele não ia ser considerado que ele não gerou semente. Então o irmão fazia para ele esse trabalho. Isso era a lei de Moisés. E nós temos lá no livro de Ruth, quando o Boaz, ele remiu a Ruth, a Noemi casou com a Ruth, o filho que ele teve com a Ruth não foi considerado dele, foi considerado ao marido da Ruth. Como marido da Ruth, o filho de Noemi, que a Noemi tinha 2 filhos. E um casou com Orfa e o outro casou com Ruth. E os 2 morreram sem deixar filho. Então Boaz gerou Obed, mas gerou no nome do filho da Noemi. Por isso que a Ruth teve que dar o filho para Noemi. Ela teve que devolver o filho para Noemi, porque aquele filho que Boaz gerou, que é Obed, estava sendo para o nome do morto, para o filho de Noemi que tinha morrido lá no Moabita, quando eles foram lá. Pode ler lá na Bíblia, lá que você vai ver que Boaz falando com aquele tal que ele falou que ele podia remir, você tem que casar com Ruth e remir filho para o defunto, e gerar filho para o defunto. Boaz falou para eles, você tem que casar com Ruth e gerar filho para o defunto. E o defunto era o filho de Noemi, que tinha morrido lá no Moabita, que era marido de Ruth, que ele morreu sem deixar filho com Ruth. Então Obed foi considerado filho, não de Boaz, dele. Foi considerado filho dele. Então aqui ele estava querendo saber com Jesus por quê. Né? São coisas, irmão, que escapam da nossa pequena mente. Por isso que o irmão Brana está falando, aquele que está em vós, nós vamos ficar 10 mil anos sentados falando das coisas que nós não entendemos aqui. Falando das coisas que nós não entendemos aqui. Aí ele falou assim, tenho que partir, na mensagem de Algo Encarcerada hoje. Eu tenho aqui bastante anotação, ele falou assim, mas não posso pregar todas, porque a igreja não suporta. E eu tenho que descer do túmulo, levando muitas coisas. Muita coisa que ele ia pregar, que ele ia mostrar, ele disse que ia levar para o túmulo, porque ele não tinha condições de trazer ela nesse lado que nós está aqui. Mas no lado de lá, ele ia ficar 10 mil anos conversando de coisas que que nós não ia entender aqui, mas que lá no outro lado nós vamos entender. Porque lá nós está num corpo que dá condições. O corpo glorificado é um corpo igual ao de Jesus. Ele tem condições de entrar nas profundezas de Deus. Esse corpo não tem condições de entrar na profundeza de Deus. Nós vemos, irmão, que o irmão Bana, quando ele estava pregando, ele cambaleava no púlpito.
E o Bilipô foi encarregado de pegar ele e tirar do púlpito. E sabe quem é que deu essa ordem para o Bilipô tirar o Mombrana do púlpito? Sabe de onde veio? Veio da Meda. A Meda falou assim: Billy, falando com o Bilipô, Bilipô, você não larga seu pai. Você não larga seu pai. Eu não posso ir, mas você vai e você não larga seu pai. Quando ele estiver pregando, você fica atrás dele. O Bilipô não ficava sentado, não. O Bilipô ficava atrás do pai dele. Ficava mais ou menos 2 metros atrás do pai dele. Quando você vê a boca do seu pai ficando branca, quando você vê a boca do seu pai começar a escumar branco, você tira seu pai do púlpito. Então o Bilipô ficava observando o pai dele, observando a boca do pai dele. Quando ele via que a boca do pai dele começava a ficar branca e ele começava a cambalear, o Bilipô tirava ele e falava: vamos embora, é hora de ir embora. É hora de ir embora. Mas não, mas tem mais gente. Não, é hora de ir embora. É hora de ir embora. E tinha também um outro irmão que ele puxava a paletó do irmão Branham para dizer para o irmão Branham: é hora de parar. Ou batia no ombro do irmão Branham: é hora de parar. Porque tem hora de parar. Para todas as coisas na vida, tem hora de começar, mas tem hora de parar. E quando nós não entendemos a hora de parar, e é hora de parar e a gente não consegue parar, é aí que vem o problema. É hora de parar de falar, é hora de parar de comprar, é hora de parar de tanto viajar, é hora de parar com tanta festa, tanto grupinho. Não somente gasta dinheiro, como são nessas festinhas que começam os adultérios, as traições. Ela começa, a maior parte é nessas festinhas. Há muito chute debaixo da mesa, no pé do outro. Há muito. Então todos nós sabemos disso, porque nós somos humanos e eu creio que conforme a idade que vive, a gente vai aprendendo essas coisas. Aonde é que está o começo? Começo do rio, né? Aonde que o rio começa? Aonde que o rio começa? E ele começa devagar, começa numa fontinha de água, mas termina no imenso de um rio. Aquela árvore grande, ela não começou grande. Ela começou uma pequena semente, uma pequena árvorezinha que você levava ela, aonde você queria, você mudava ela. Depois, com o tempo, você nem mexe mais nela, tão grande que ela fica. Assim é o problema. O problema é pequenininho, ele vai ficando grande, se torna tão grande que você não consegue mais movê-lo. Você não consegue mais segurar, nem você não consegue segurar aquele rio que começou pequeno. O rio São Francisco, que é o rio que corta o Nordeste, o rio São Francisco, mostraram onde ele começa do nada. Depois que ele vai juntando com outro, e vai cada vez ficando mais grande, até que ele fica imenso, que não tem como estancar, que não tem como segurar. Ele é tão grande, o rio São Francisco, que começou tão pequeno, que hoje estão tirando água dele para se espalhar ali no Nordeste, fazendo
rio dele, do rio São Francisco, tirando pequenos rios para penetrar dentro do Nordeste, Ceará, por ali. Mas ele começa pequeno, e assim é os problemas. O problema começa pequeno. Agora a irmã também, né, irmã? Tem uma festinha, leva o marido. Tem outra festinha, o marido leva a esposa. Ela aquela festinha, vai ali. Daqui a pouco começa aquela dança aqui, dança lá. Perde o marido, perde a esposa, e você vai ver um dia que foi você mesmo que levou. Você mesmo que levou. Você levou ele no meio do vespeiro. Você levou no meio do vespeiro. Então tem muitas coisas, tem hora de parar. Tem hora de começar, mas tem hora de parar. Tem hora de parar de odiar. Até quando vai odiar? Já odiou tanto na vida, vai odiar mais ainda. Até quando vai continuar a enganar? Jacó enganou. Mas tem um dia que ele parou de enganar. Lá no Vale de Jaboque, ali ele foi ao fim do enganar. E saiu dali como um homem sincero, já conquistou seu irmão, já teve um momento difícil na vida de Jacó, e ele suportou. O Vale do Jaboque fez bem para Jacó, fez muito bem mesmo. Todos nós devia ter um Vale do Jaboque. Todos nós devia ter um Vale do Jaboque. Todos nós devia ter uma luta com os anjos, mas para mudar nós. Põe uma marca em nós, para nós ficar mais simples, mais humilde, para poder ter um acerto com Esaú, acabar com o ódio, acabar com as pelejas, acabar com as ganâncias, Então eles estão perguntando aqui para Jesus, mas por quê? O casal casa, ele morre, deixa a viúva. Agora a viúva não pode casar com ninguém a não ser com o cunhado. Não podia mesmo. Nós tem lá o caso de Judá, que morreu lá os dois filhos dele, e a Tamar tinha que casar com o terceiro, porque tinha que gerar filho para o morto. O morto morreu sem deixar semente. Então o Sela tinha que casar com a Tamar para deixar filho para o seu irmão Er, né? Um é o Er. E nós sabemos que um não aceitou, jogou a semente na terra, morreu, causa morte se não aceita. Causou morte. Até foi que Judá possuiu ela, confundindo com uma prostituta, e gerou o filho para o filho dele. Ele gerou o filho para o filho dele, que morreu sem deixar semente. Então, era a lei, a lei era assim. Agora aqui ele fala aqui assim, para Jesus, né? Mestre, Moisés nós escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher sem filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e sucedesse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. Ele está falando, havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filho. O terceiro da mesma forma. Uma mulher casou, morreu o marido, ela casou com o cunhado. O cunhado também morreu sem deixar filho, ele casou com o terceiro. O terceiro também morreu sem deixar filho. Deixa eu ver aqui. Depois, o terceiro também sem deixar. Desposaram os 7. Ela casou com 7. Ela casou com 7 filhos.
deixa eu ver aqui, o segundo, e desposaram os 7, versos 22. Desposaram os 7, sem, contudo, deixar descendência. Finalmente, depois de tudo, a mulher também morreu. Morreu sem poder ser mãe. E casou com 7 homens, 7 irmãos. E nenhum dos 7 gerou. Nenhum dos 7 deixou semente. E a mulher não gerou dos 7. Aí eles perguntam para Jesus. Na ressurreição, qual deles será a mulher, visto que os 7 o desposaram? Na ressurreição, cada marido vai ter a sua esposa, sua verdadeira esposa, disse Mombrana. Pode ter casado com a esposa errada ou era casado com o homem errado. Mas lá na ressurreição isso vai se consertar. Esse aí é outro conserto que a transformação vai trazer. Na transformação, aí que tem homem que vai conhecer a sua verdadeira esposa, que era para ser aqui, e que não foi. Porque até a esposa certa é predestinada. Porque quando Deus criou a teofania, Ele criou a teofania macho e fêmea. Antes dele tirar a Eva de Adão, Ele já tinha tirado lá no céu a fêmea da teofania, que nem fez com Adão na terra. Porque o irmão Branham disse, o que Deus faz na terra, faz no céu. O que Ele faz na terra, primeiro Ele faz no céu, disse o irmão Branham. Quando Deus faz na terra, primeiro Ele faz no céu. E quando Ele tirou a Eva de Adão e tirou nós de Jesus, lá no céu Ele tirou também a fêmea do macho, falando da teofania. E Ele fez isso já na teofania. Então cada homem que vem aqui tem a sua esposa certa. Sua esposa gêmea, é gêmea. Gerado junto, que nem Adão e Eva era gêmeo. Os dois foram gerados juntos. Adão e Eva era gêmeo. Como nós somos gêmeos com Jesus. Esposa gêmea. Como Sara era com Abraão, do mesmo sangue. E nós é mais ainda do que Sara, porque Sara ainda teve outro pai. Então, se nós for ver, tudo nós é irmão gêmeo, né? Tudo nós é nascido do mesmo pai, da mesma palavra. Então nós vamos vendo que eles fazem essa pergunta para Jesus. E é uma pergunta forte, porque ela casou com 7 e ela estava obedecendo a lei. A lei que mandou, a lei de Moisés mandou que a mulher viúva tinha por lei direito de casar com o cunhado, para o cunhado gerar filho para o defunto. E foi casando, foi morrendo. Era 7 irmãos e ela casou com 7. E os 7 morreu e os 7 não deixou semente. E ela morre também. Morreu sem também gerar. A mulher que não gerou filho. Aí eles falam para Jesus na ressurreição. Por isso que tem, irmão, por isso que tem. Eu gosto muito da mensagem do irmão Branham, que é uma luz que não acende e apaga, é uma luz constante. Quando o irmão Branham fala na mensagem, fala que ele fala sobre Balaão. Eu esqueço o nome da mensagem. Que ele fala perfeita força. Não é. Que ele fala sobre vontade permissiva e vontade perfeita.
Ele fala nessa mensagem que quando Deus chama o homem, ele chama a mulher junto com o homem na ressurreição. Quando ele ressuscita o homem, ele ressuscita a sua companheira com ele. Ela sai do túmulo já com ele. A sua verdadeira companheira. E aqui a pergunta é essa: com qual dos 7 ela vai ficar? Porque ela não vai ficar com 7. Ela vai ficar com 1. Cadê um dia me perguntaram para mim, como é que você faz com a Mida e a Rope? Que quando a Mombana sobe a escada de marfim, as duas sobem uma de um lado, outra do outro. Assim, ali eles não estão entrando na eternidade, irmão. Ele está subindo a escada de marfim para receber galardão. Foram chamados para receber galardão. Aí quando a Mombana subiu para receber, a Mida com a Rope subiu junto. Ali não era a eternidade, não. Porque na eternidade só tem uma esposa, que nem na Arca de Noé. Na Arca de Noé só entrou casal, não entrou um macho com 2 fêmeas. Não entrou. E a Arca de Noé é um tipo disso daí. Não entrou. E quando Deus fez o Jardim do Éden, ele fez casal, macho e fêmea, macho e fêmea. Ele não fez um macho com 2 fêmeas, não tem. Nem lá no Jardim do Éden tem um macho com 2 fêmeas. E nem tem dentro da arca um macho com 2 fêmeas. Então vai ter na eternidade. Se é que lá é mais perfeição. Agora ali estava para receber galardão, não estava chamando para receber vida eterna. Que eles subiram a escada de marfim para receber galardão. Aí tudo bem. Mas não estava sendo uma chamada para a vida eterna, não, para a introdução de vida eterna. Para a introdução da vida eterna ainda vai vir depois do milênio. Ainda vai ter o julgamento, ainda vai ter a batalha do Gog e Magog, vai ter a batalha do Gog e Magog, vai descer o fogo santo de Deus para queimar tudo, para trazer a terra eterna. Aí é lá que vai entrar a eternidade. Agora, quando o Mombana vê que nem não é o nome do Mombana chamado primeiro, chamava o nome do irmão, e o Mombana ainda batia a palma. Aí chamou Ilha Brana. Não chamou a Mida e nem chamou a Rope, chamou o Ilha Brana. Aí quando ele olhou do lado, estava o braço da Rope no braço dele, cruzou no braço dele. Aí ele vai no outro lado, está a Mida, subindo a escada de marfim para receber galardão. Não é para receber vida eterna ele já tinha. Agora, a introdução nossa na terra eterna é depois ainda do fogo do batismo do Espírito Santo. Ainda está lá na frente. A terra eterna, a nossa introdução na terra eterna, ainda está depois do fogo do Espírito Santo que queima tudo. Que o céu e a terra vai casar, vai ter o casamento do céu e a terra. Depois vai ser apresentado a terra eterna. Depois é apresentado os filhos que o céu e a terra gerou. Que o céu e a terra gerou, que são marido e mulher. Céu e terra é marido e mulher. E ele gera filhos que somos nós. Nós somos filhos do céu e da terra. Mombana disse que o da pomba desceu ali no Jordão. Ali era o céu descendo sobre a terra, que era o cordeiro. E o céu e a terra uniu. Mas casar é só depois do fogo santo. Aí haverá o casamento do céu e a terra. E vai ser apresentado para esse casal a sua pátria e seus filhos. E vai ser levantada a sua bandeira, que é a cruz. Que é a cruz. Agora a pergunta para Jesus é essa. Qual dos 7? Aí Jesus falou assim, mas você não leu que no céu não casa, nem se dá em casamento. Lá não casa, nem dá em casamento. Casamento é aqui. Lá não vai ter casamento. Lá. Casamento é aqui. Aqui casa, aqui já ressuscita, já junto. Lá no céu não é lá que vai procurar uma esposa, procurar uma noiva. É aqui que casa. Lá não tem, Jesus disse. Lá não tem.
É aqui. Então é aqui que casa. E aqui, então, das sete mulheres, uma era verdadeira. Era uma que era verdadeira. Não tem outras 6. Mas, na verdade, mesmo para terminar, aqui está falando das 7 eras da igreja. O assunto é esse. A realidade que aqui é as 7 eras da igreja. Esses 7 homens que casou, é os 7 mensageiros que eles não deixou filho. Que eles não geraram. Porque eles não são maridos da igreja. Marido é Jesus. Então eles não geraram, eles não têm semente. Quem tem semente é Jesus, porque era boi, eles não eram touro. O boi é para puxar carretão, o boi é para a terra, o boi é para fazer serviço de lavoura e serviço pesado. Os 7 mensageiros tiveram toda a mesma igreja, mas não geraram na igreja. Não geraram na igreja. Não geraram. Porque essa mulher é de Jesus. É só Jesus que gera nela. É a mesma coisa de Sara. Sara foi levada no reino de Abimeleque. E Abimeleque estava pronto para casar com Sara. Estava até já tudo ajeitado para casar. E quando ele foi dormir, que no outro dia era o casamento. Deus chegou em Abimeleque em sonho e falou: não toca nessa mulher, porque essa mulher tem marido, e o marido dela é um profeta, e é Abraão. Aí ele falou: ô Senhor, eu não sabia. Se eu soubesse, eu nunca ia querer casar com ela. Aí ele falou assim: por isso que eu vim falar para você não mexer nela, porque eu conheço a sua sinceridade e eu não vou permitir que você erre, rapaz. Você é muito bom, você é um homem muito bom, um rei muito bom, e eu não vou permitir que você erre, justamente com Sara. E vai trazer um grande juízo, vai matar seu reino. Eu não quero isso, então por isso eu vim avisar. Libera ela, devolve ela para o marido. Aí ele falou para Abraão: seu Abraão, você não devia fazer isso comigo, rapaz. Ele quase que me leva eu com o meu reino à morte por pouca coisa. Falava que ela era sua irmã. Deus permitiu que Abimeleque colocasse semente em Sara? Não, porque Sara só podia gerar de Abraão. Só de Abraão. Assim também essa mulher aqui, ela não, é a noiva, ela não gera de nenhum do mensageiro, gera dela. E eles prepara elas, ele cuida delas, zela delas, ensina ela, mas ela não gera de ninguém. Os 7 mensageiros, porque ela só gera do 8º. E o 8º é Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Bom, para a pergunta, Oliveira Marcela pergunta: o eixo inclinado da Terra causado pelo dilúvio criou as estações do ano? Sim, senhor, irmão Marcelo. Quando veio o dilúvio, porque o dilúvio, Mombrana disse que foi uma bomba que soltaram. Disse que soltou uma bomba e essa bomba rompeu como é que ele fala, da terra, o suporte da terra. Porque a água do dilúvio não veio só de cima. Não veio só lá de cima. A comporta da terra também foi rompida. Então veio a água de cima e de baixo. E a de baixo foi rompida por uma bomba, disse o Mombrana. Por uma bomba. Nem sabemos se ele estava... E é exatamente agora, é uma bomba que vai explodir novamente. Aqui na tribulação, é uma bomba novamente que vai explodir aí. Alguém vai apertar o botão, disse o Mombrana, e vai explodir uma bomba e vai explodir toda a comporta da terra. É fogo, agora é fogo. Mas a comporta da terra foi rompida com uma bomba, e aí lá do céu também veio, e a terra ela inclinou para trás, não sei quanto centímetro ou milímetro, ela inclinou para trás. No inclinar para trás,
ela tirou nós das estrelas, a estrela parou de ser seu relógio, porque a Terra saiu de órbita, saiu fora da linha da estrela. E entrou as 4 estações, entrou o mar, porque o mar também não existia. Não existia mar. Na mensagem Consolador, 87 é o parágrafo. O Consolador, essa mensagem vem da Gráfica de Goiânia. Parágrafo 87. Não havia mais. Aí fala assim, mas lá em Gênesis 1 está escrito, Deus criou os mares e as baleias. Aquilo ali, Gênesis 1, é profecia. Porque Deus começa mesmo a trabalhar na terra em Gênesis 2. Pode ler lá que no segundo dia ainda não tinha sementeira sobre a terra. Gênesis 2. Agora em Gênesis 1, versículo 11. E que produz a terra conforme a sua espécie. É Gênesis 1. Profecia. Aí Gênesis 2. A terra ainda não tinha germinado. Aí Deus criou Adão para lavrar a terra. Então Gênesis 1 é profecia. Quando Deus criou o mar e a baleia, ali era profecia que cumpriu depois do dilúvio. E cumpriu depois do dilúvio. E uma vez a terra inclinada para trás, entrou as 4 estações. Sendo que uma já era, que é a primavera. A primavera é a única. E as outras 3, ela entrou, mas quando o mar sair, ela sai também, que na eternidade não tem 4 estações, só tem uma. Por isso que o Membrana diz que o número 4 está em erro, e o número 4 é a terra, está em erro porque está inclinado para trás. Por isso que ele fala isso. Oliveira Marcelo, por que Uza foi morto quando tocou na Arca da Aliança? Porque ele não era levita. Usar, né? Usar. Ele não era levita. Se ele era da tribo do levita, disse o Membrana, se ele era da tribo do Levi, que o Levi era sacerdote, eles tinham direito de pôr a mão na arca, o levítico. Mas outra tribo não. Outra tribo não foi escolhida para mexer com a arca, nem louvor. Nem louvor. Então, eles podiam cantar lá no campo, mas na igreja, no templo, só os levíticos. Não quer dizer que ele não devia cantar a Deus, cantar lá no campo, na sua casa, as outras tribos cantavam. Mas na igreja só era a tribo de levíticos, que eram cantores. Isso Davi dividiu os levíticos em cantor. E Uzá foi segurar a arca quando a vaca tropeçou, a arca ia cair, Uzá foi segurar. E ele morreu porque ele não era levita, não era da tribo do Levi. Por causa disso que ele morreu, porque ele não pertencia à tribo do sacerdote. Roberta Piuma, os muçulmanos vão ser salvos? Ô irmã, é difícil, porque de acordo com a programação de Deus, aceitar Jesus, que Jesus é a porta, tem que ser lavado no sangue de Jesus para ser esquecido o pecado. Porque o sangue de Jesus é a química que apaga pecado. Se eles não têm o sangue de Cristo, o pecado deles não é apagado. Se eles não entram por Jesus, eles estão sem porta. Então é difícil, irmão. Eu não sei se Deus vai julgar ele por sinceridade, se Deus vai julgar ele. Porque tem uma coisa, viu, irmã? Que o povo judeu, eles são cegos porque Deus cegou eles, para eles não ver Jesus, para nós poder aceitar. Eles tinham que rejeitar para nós aceitar, que nem a rainha Vasta. Tinha que rejeitar o Suero para entrar Esther. Então Deus cegou ele. E por Deus cegar ele, Deus não vai pesar a mão sobre ele, porque a cegueira deles não veio pelo diabo, veio por Deus. Então eles têm a oportunidade. Agora lá a turma lá, o muçulmano lá, que eles crêem em Ismael, que é o primogênito, não é Isaac, e fala que foi Ismael
oferecido para Abraão. Eu não sei se tem oportunidade para eles, porque ele erra muito, ele erra demais, viu? Eles erram muito, só no rejeitar Jesus, não aprovar Jesus, e pôr Maomé no lugar. É difícil, não sei. De acordo com o plano de Deus para a vida eterna, que é Jesus, eu sou o caminho, eles não estão no caminho, não sei como é que vai entrar lá. Deus não tem dois caminhos. Roberto Piuma, pastor, o senhor falou que casou de novo, o senhor pode explicar? Quem casou de novo? O senhor? Não, eu não. Quem casou de novo foi o irmão Brana, que morreu a Rope, e ele casou com a Mida, porque Deus mandou ele casar com a Mida, e ele não queria casar, porque falou assim que ele amou muito a Rope, e ele não ia casar mais. Aí a Rope voltou em teofania, pôs a mão no ombro dele, e falou assim: não se preocupa comigo, nem com a Sherry, que nós estamos bem. E você casa de novo para não deixar o menino jogado de mão em mão. Quem casou de novo foi a irmã Brana, porque morreu de tuberculose a Rope. Ela morreu com 22 anos e morreu a nenezinha com 8 meses. Agora eu não, eu casei em 66. Casei em 66 e estou até agora. Não houve separação, não houve nem sequer briga, nem contendas. Nem contendas. Cresceremos 4 filhos juntos e temos 11 netos dela. 11 netos e tudo vai bem. Ademar de Souza, boa noite. Pergunta: poderia me responder que mensagem fala sobre? Teve um debate sobre o corpo de Jesus enquanto estava aqui na Terra, no 40 dias. Sim, irmão, a mensagem ela é pergunta e resposta sobre e agora? Pergunta e resposta. Eu sei que é a quinta parte, a segunda parte. E eu não sei o parágrafo, mas eu vou procurar por irmão amanhã a mensagem que houve. É até bom o irmão saber disso e ler isso. É que é bom. Pergunta e resposta sobre o Apocalipse, segunda parte. É uma mensagem verde que ela vem da gráfica de Goiânia. Pergunta e resposta sobre o Apocalipse, segunda parte. Mas ela é fácil, eu tenho até umas duas aqui repetidas aqui. E é fácil de eu achar ela. Eu vou falar até o parágrafo, por irmão. Eu vou até ler, por irmão. Por irmão ver que houve lá no céu o debate, e ele queria Satanás, porque Tomé estava fazendo aqui embaixo, Satanás estava fazendo lá em cima. Se eu não ver o corpo, se eu não ver a cicatriz, eu não creio. Porque lá estavam falando que comeram aquele corpo. É pergunta e resposta sobre o Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. Capítulo 5, segunda parte. Mas eu vou achar por irmão e vou ler o parágrafo, por irmão. Irmão, quando eu bato em cima, você pode crer que eu leio mensagem. Irmão. Não tem saída, não. Eu não falo nada por mim mesmo, não. Tenho medo. Olivra Marcelo, pessoas sem alma são perversas e vivem vida de animais? Pessoa, não é que ela não tem alma, ela tem alma, a alma está afastada dela. Mensagem, ela chama som incerto. Tem duas mensagens som incerto. Tem uma que vem de Goiânia e uma vem da voz de Deus. Essa que vem da voz de Deus, uma azulzinha céu, ela é bem fininha. O irmão Brana diz que a alma afasta. E quando ela afasta, a pessoa passa a viver vida de animal. Ela perde o raciocínio. Ela se veste mal e não sabe que está vestida mal. Ela vira laodiceiana, cega e nu, e não sabe que está cego e nu. Animal é que está cego, é que anda nu e não sabe que está nu, é animais. Então é laodiceiano. Perderam a alma, se afastou dele. E ela só aproxima dele, irmão Brandes, na hora da morte.
Por que ela aproxima na hora da morte? Porque o inimigo dela está tudo amarrado. Quem é o inimigo dela? O espírito. O espírito que não deixou a alma trabalhar. E nessa hora o espírito trabalha com 5 sentidos. Imaginação, consciência, memória, raciocínio. E nessa hora lá entubado, lá na cama, lá ou debaixo da ferragem de um carro, o espírito não tem mais como trabalhar com raciocínio, não tem mais jeito. Então aí a alma entra e começa a querer pôr em ordem. Você tem que pedir perdão para sua mãe, você tem que pedir perdão para seu pai, nós não pode partir assim, se nós partir assim, nós vai para o inferno. E a pessoa grita, eu não quero ir, mas você não se arrependeu, você não deixou eu trabalhar, eu quis levar você na igreja, você não quis ir, eu quis mostrar a palavra, você não quis aceitar, eu quis mostrar o céu, você não quis aceitar, você era cheio de razão, porque a razão está no espírito, e a fé está na alma, e a fé não domina a razão, porque a razão se torna mais forte do que a fé. Mas eu vou amanhã, o irmão aí da pergunta Irmão Ademar. Irmão Ademar. É bom você saber disso, irmão. Isso mostra que o irmão gosta de saber das coisas de Deus. Eu vou ler para o irmão amanhã. Eu vou ler o parágrafo para o irmão, e o irmão procura ter essa mensagem, que é uma grande mensagem. Olha essa mensagem aí, pergunta e resposta sobre o Apocalipse, segunda parte, é muito rica. É uma das mensagens mais ricas que tem ensinamento. Seu irmão não tem, ela é bom, procura ter. Bom, pedido de oração. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo em sua vida e pede oração à sua família. Marcos Geraldo, família, em especial sua esposa, por motivos de saúde. Débora Caldas, seu favor, família, em especial seu irmão Douglas. Sônia Caldas, a sua família. Joel William, seu favor e família. Thalita Nint, seu favor, família, em especial seu marido Romerito. Benedita Nint, seu favor e família. Senhor Deus, que a tua graça reposa sobre cada ouvinte e traga libertação, Pai, traga ajuda. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o que nem aquele homem do barco que estava numa ilha, inundado, cobre ou não cobre a ilha de água. E passou um barco, ele pediu, o barco falou, estou cheio. E aquele barco era a esperança, foi embora. Passou outro barco, ele pediu socorro, o barco disse, estou cheio. Aquele outro barco era vaidade, foi embora. Aí chegou um velho com um barquinho, falou, você quer ir embora da ilha? Ah, se eu não for, vou naufragar aqui com ela. Então vamos. Quem é tu? Aquele velhinho falou assim, eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o tempo. É isso que eu sou. É o amor que vai te socorrer. E o amor que vai socorrer nós nessa ilha que nós estamos. E cada dia inunda mais. Tem um barquinho passando aí. Tudo vai embora. A esperança vai embora, a vaidade vai embora. O amigo vai embora, o companheiro vai embora. Mas o barquinho do amor encosta. E fala, venha, vou levar você embora. Que Deus te abençoe. E que esse barquinho encosta na sua ilha e leva você, saia dessa ilha naufragada e vai para uma terra sólida, em nome de Jesus. Amém.